obrigado aí do convite. Fui escalado para fazer essa exposição aqui para vocês. Já vim uma vez aqui, é um lugar que eu gosto de vir, apesar de ter vindo uma vez só, me sinto muito bem aqui. Nunca é muito fácil para nós, para mim não é fácil falar de Jesus, porque você, à medida que vai falando, vai se defrontando com todas as dificuldades que você carrega e quanto que você tem que andar, né, para melhorar um pouquinho. Mas o assunto escolhido é o que é o Espiritismo. Tentar expor para vocês os aspectos da doutrina, tanto científico como filosófico, como aspecto religioso da doutrina espírita. Que eu vejo que há bastante confusão ainda, mesmo nas pessoas que vão do centro espírita, ainda sobre o que significa o Espiritismo, como é que se posiciona ele dentro do contexto religioso, das religiosidades todas, da cultura e tudo mais. Então, a definição do Espiritismo, a definição que o Kardec deu para a doutrina espírita, o que seria? É uma ciência, ninguém vai decorar isso aí, mas é importante falar, é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal, com o nosso mundo aqui. Então, é impossível falar da doutrina espírita sem explicar a origem histórica da doutrina espírita. Como é que surgiu a doutrina espírita? Acho que todo mundo conhece um pouco. Vou tentar fazer um resumo disso aí e ir caminhando nessa jornada para a parte filosófica e a parte religiosa, aí nesses 40 minutos, aí 45 minutos. Certo? Então, uma coisa é o fato espírita. A outra coisa é a doutrina espírita. O Kardec não criou o fato espírita. Muito importante separar. O fato espírita existe desde que existe a humanidade. Então, se nós compilarmos os livros históricos de todas as religiões, de todas as culturas, você observará que os fatos espíritas existem desde que o homem existe. Então, não é coisa do Kardec. O que o Kardec fez? Ele sistematizou, juntou esse quebra-cabeça do que sempre existiu, e sistematizou e organizou um corpo doutrinário inteligível, coisa que a gente não tinha antes e que nenhuma religião ainda tinha fornecido. Então, da mesma forma que a química pegou a alquimia, organizou cientificamente e deu entendimento para a alquimia, que é química, e a gente compreende as reações cientificamente, a ciência, a única que organizou e que investigou sem fanatismo, sem misticismo, sem dogmas, essa relação entre o mundo nosso e o mundo, a outra dimensão da vida, e se existisse mesmo, se existe mesmo isso aí, e que confirmou com o experimento, chama-se Espiritismo. É uma ciência. Como tem a física, como tem a química, como tem as outras ciências, tem a ciência espírita que organizou isso aí. É o único que fez esse estudo científico utilizando metodologia científica mesmo, né, de observação, de investigação, e a gente vai tentar abordar sobre isso aí. Mas o fato espírita já existe lá no livro, o livro Vedas, o livro indiano, na cultura da Índia. Está lá a questão do diálogo com os mortos, da evocação dos mortos. Na cultura egípcia existe isso aí, na cultura de Israel existe isso aí, né? A Cabala tinha um grupo de pessoas especializadas em evocar os mortos. E tem até dizeres lá, aquele que trata isso com respeito, que trata com unção, que trata com amor, esse merece o respeito da divindade, né? Se for ver o livro da doutrina mosaica, que é o Talmud, também tem relatos disso aí. E assim vem vindo. A própria Bíblia é cheia de fatos mediúnicos, de fatos espíritas, ou espirituais, vamos chamar assim, né? Ou seja, lá na cultura da Grécia, as pitonisas, era fato corrente, em cada templo tinha uma pitonisa, que hoje a gente chama de médium. Vamos ver a origem da palavra médium, né? Ou que no catolicismo chama de carismas, né? Em outras religiões, é o Espírito Santo, aquela inspiração das entidades espirituais. As pitonisas eram pessoas, eram mulheres, que estavam dentro dos templos, que as pessoas buscavam, iam lá, queria conversar com alguém, queria que ela invocasse alguém, era um ambiente preparado,
E essa pessoa, que na verdade era um médium, às vezes tinha o diálogo com os mortos. Já, então, desde que o mundo é mundo, isso aí existe. Não foi a doutrina espírita, a gente fica assim, não, o espiritismo é o que inventou essa história de conversar com os mortos e tudo mais, né? Mesmo na época que Moisés proibiu, né, que Moisés foi iniciado lá no Egito, com os magos dos faraós. Ele foi criado lá com os faraós, né, o Moisés. Depois teve aquela missão. Moisés proibiu o povo não tinha inteligência, não tinha cultura, não tinha idade espiritual para estar mexendo com isso. Ia só se atrapalhar. Mas mesmo naquela época, se for ver lá nas escrituras, o Saul procurava um desses médiuns, desses pitons ou pitonisas, e via a sombra de Samuel. Os espíritos já apareciam na época, sempre apareceram, nunca deixaram de aparecer. E assim vai. Mas então vamos voltar para a nossa área aqui da doutrina espírita. Então o que aconteceu? Como é que foi esses movimentos? Então, a gente vê nos livros espíritas que começou esse movimento lá em Hydesville, em 1848, em 31 de março de 1848. Nessa casa, nos Estados Unidos, tinha duas meninas que eram filhas de um pastor protestante. Acho que muitos já ouviram falar disso. E nesse local, já existia muito tempo nessa casa, uma casa de madeira, barulhos, batidas, raspagem, um monte de fenômenos que podiam ser fenômenos magnéticos, elétricos, uma série de coisas assim. E não sabiam, aquela casa é mal assombrada, uma coisa assim, mas ia passando a história. Mas chegou nesse dia, esse dia foi impactante. O que aconteceu? Muita batida, foi uma noite inteira de batida. E num determinado momento, uma das meninas perguntou: escuta, se é o demônio, dá uma batida. Se não for o demônio, se for outra coisa, dá duas batidas. Ela perguntou, nunca tinha perguntado nada. Perguntou e ó, não é demônio. Daí começou um diálogo ali. Daí pensaram que isso já existiu isso no passado, na história. Mas pensaram, então, mas quem que você é? Aí começou as perguntas. Mas como é que vai responder, né? Então eu vou dizendo o alfabeto aqui. A, B, quando chegar na letra que você acha que forma a palavra, você bate. A, B, C, D, batia. Primeira letrinha. Ia formando as frases, as palavras, ia formando e montando as respostas. Mas daí, nessa conversalhada toda, aquilo ali, numa cidadezinha pequenininha, se transformou num... É a mesma coisa que curandor, né? Quando tem um curandor num lugar, o povo vai aos montes. Se transformou num fato marcante para aquela região, né? E continuou aquela conversalhada. Mas, enfim, o que resultou? Aquela entidade espiritual respondeu, não, eu sou fulano de tal. E o que aconteceu comigo foi que eu sou um que estive vivo, estou no outro plano da vida, me sinto vivo, e eu fui assassinado nessa casa por um casal que morava aqui. Eu vim aqui, era um caixeiro viajante, chegou aqui, eles me roubaram, me assassinaram e o meu corpo está sepultado no porão. Aí veio a resposta. E, de fato, isso era verdade. Então, isso foi um fato bem marcante. Esse movimento todo de fenômenos espíritas, ou de qualquer outra forma que a gente chama, paranormais, se difundiu para a Europa, entrou pela Inglaterra e chegou nesse ponto marcante na França, onde daí apareceu a figura do Kardec. Então, paramos, né, na chegada do fenômeno na França, daqui a pouco a gente desenvolve. Quem foi o tal do Kardec? Kardec chamava-se Hippolyte Léon Denisard de Rivail. O Hippolyte Léon Denisard de Rivail é um menino que nasceu em 1804, né? E era filho de uma família de católicos. Chegou aí com 10 anos de idade, a mãe dele levou ele para ser educado numa cidade chamada Yverdun, na Suíça, onde lá o educador, o professor, era uma pessoa chamada Pestalozzi. Quem de nós já não ouviu falar de Pestalozzi? Né? Henrique Pestalozzi. Pestalozzi é o pai da pedagogia moderna. Então o Pestalozzi recebia alunos do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos. Quem tinha dinheiro, que era abastado, levava os filhos para ser educado lá com o Pestalozzi. Pestalozzi, nessa época, tinha um palácio que ele transformou em escola.
E nessa época, Pestalozzi recebeu nessa localidade o pai do jardim de infância, né? Que é o Froelich, uma coisa assim a pronúncia, não sei se é bem exato isso. Mas enfim, é o pai do jardim de infância. Então, na ocasião, nessa época da humanidade, disse que a criança aprendia quando começava a sair sangue, né? Ou seja, tinha que ser aquele conceito que ou você aprendia ou apanhava, né? Então, quando começava a sair sangue de tanto apanhar, significa que o conhecimento estava entrando. Esse era o conceito. E o Pestalozzi, não, pessoal, não é assim. A criança, não é assim que se trata uma criança. A criança tem que tratar com amor. O conhecimento é paulatino, você vai explicando. O Pestalozzi era esse educador. Então, nessa circunstância, o Kardec, um menino genial, foi educado. Com 15 anos, Kardec substituiu o Pestalozzi quando ele viajava nas cátedras, nos ensinamentos. Até que Kardec se tornou uma pessoa muito culta, poliglota, tradutor de livros, dava aulas de aritmética, aulas de tudo que é coisa, era um gênio para a época. Tinha muitos livros, era conhecido, ele mudou-se para Paris, onde formou lá um instituto de ensino, e lá ele se tornou uma pessoa conhecida, o professor Rivail, chamavam ele de professor Rivail. Certo? Então, o Kardec tinha essa formação. Inclusive, ele lá na época do Pestalozzi, ele não aceitava muito essa questão dogmática das religiões. Pestalozzi era protestante, ele era família de católicos, e ele tinha dificuldade de entender a bondade de Deus, a justiça divina, esse negócio de castigar e tudo mais, né? Que era muito arraigado na cultura e nas mentes das pessoas. Bem, chegando em Paris, esse assunto das mesas girantes, que a gente ficou sabendo depois, desses fenômenos paranormais, já estava existindo de todo jeito, mas não era uma coisinha aqui, outra ali. Isso era em vários locais. Tinha saraus nos clubes, só com essa história das mesas girantes. De batida, de pancada, e de fazer pergunta, de conversar. Isso é fato corriqueiro, mas não era um nem dois. Depois que o Kardec lançou o Livro dos Espíritos, tinha muitos outros livros sobre as mesas girantes, que não tinham credibilidade nenhuma, porque não tinha investigação, não tinha um cunho científico, né? Não tinha aquela qualidade que o Kardec deu. Bem, o Kardec, foi em 1848, Hydesville, né? O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então, um belo dia desses, né, na casa dos Pleine Maison, um amigo convidou, olha, tá tendo esses negócios aí, esses fenômenos, o pessoal se reúne curioso, se reúne filósofo, se reúne cientista, para ver esse assunto. E o Kardec não dava mínimo, parecia que ele estava envolvido com outras coisas. Ele estava envolvido com mesmerismo, estava envolvido com magnetismo. Magnetismo vem de Mesmer, antes de Kardec, 1700 e poucos, 1770 por aí. Nasceu Mesmer e ele era um estudioso do magnetismo, né? De fazer curas através dos fluidos e tudo mais. E o Kardec se debruçava sobre esse assunto. Daí ele falou, olha, tem umas mesas que batem, que as pessoas ficam lá. E o Kardec, mas mesa não... Perguntou até para o Kardec, é possível magnetizar uma mesa? Eu disse, não, acho que não. Mas essas mesas respondem os negócios. Kardec, sei, mas a mesa não tem cérebro, a mesa não tem nervo, como é que isso vai acontecer? Um belo dia ele foi para essas coisas que a gente tem explicação, né? Um belo dia ele foi, ficou observando e observou assim de cara que muitas coisas que o pessoal perguntava tinha respostas com conteúdo. E observou que a pessoa que estava envolvida não tinha conhecimento para dar aquele conteúdo na resposta. Uma bela hora dessa ele fez uma pergunta também. Vamos ver o conteúdo. Na outra hora ele fez uma pergunta em outra língua, que ele falava alemão fluentemente, porque lá na Yverdon, na Suíça, é um lugar que só fala alemão. Ele, então, está esquisito. Então, até que aprofundou a pergunta, perguntou, não, aqui nós somos seres que estivemos no corpo um dia e estamos na outra dimensão da vida. Aí que começou a levantar. Daí, em outra etapa dessa romagem, dessa caminhada dele, o senhor Boudin chegou e disse para o Kardec, olha Kardec, do professor Rivail, na minha casa, minhas duas filhas têm uma facilidade para fazer essa mesa mexer, que é uma mesa chamada de pé de galo, parece. Ela tinha um pé central, mais 3 pés, né? O pessoal colocava a mão na mesa,
ao redor da mesa, e a mesa ia batendo, ia conforme a letra, iam fazendo um esquema desse jeito. Até que um espírito disse assim, olha, aqui quem está, nós somos espíritos, ou gênios. Nem foi o Kardec que criou, ele que inventou a palavra espírito, ou que quis fazer assim. Foram os próprios espíritos que disseram. Por isso que depois a gente analisa como é que originou o nome espiritismo, né? Mas daí ele disse assim, minhas filhas têm uma facilidade. Eu tenho 58 cadernos escritos com perguntas e respostas. Se o senhor quiser investigar isso, estudar esse negócio, o senhor pode pegar. E se quiser usar minhas filhas para esse assunto, pode ir lá em casa. E dito e feito, ele foi. E começou a centralizar o assunto. Porque ele começou a receber de outros médios, de outros locais, informações filosóficas e assuntos correlacionados que o Kardec foi empilhando e foi selecionando com a inteligência, com a capacidade de conhecimento que ele tinha e separando, vendo o que era uma coisa sem sentido daquilo que tinha sentido. Daí até que um dia desses, resumindo, né, pra gente, dá para se detalhar nisso, estudar, até que um dia desses, uma dessas entidades disse assim, não, você veio com uma missão, a tua missão é fazer esse estudo e organizar isso aí e criar um novo dia no conhecimento. Esse é o teu trabalho, tua missão. É que ele se empenhou com toda a força nesse assunto. Então ele começou a debater os assuntos. Quem já estudou o Livro dos Espíritos, ouviu o Livro dos Espíritos, percebe, ele primeiramente, na primeira edição tinha 500 e poucas perguntas. Na segunda edição, ele desdobrou em 1019 perguntas e respostas. Mas pode ver a organização de toda a obra, né? Como é que é feita, com a inteligência que é feita, na ordem, para ter você começa o que é Deus e vai num desenvolvimento de todo o assunto filosófico. Certo? Então, foi dessa forma que ele foi juntando. Não foi ele que inventou. Estudando toda a história, estudando o livro do Arthur Conan Doyle, que é o Espiritismo, o Arthur Conan Doyle é o mesmo que criou a série do Sherlock Holmes. Ele tem um livro chamado Que é Espiritismo, era um sábio da época e que duvidava disso aí. Ele pegou e resolveu investigar se é verdade, se não é um monte de charlatão. E ele investigou e ele se transformou em espírita e escreveu esse livro Que é Espiritismo. Esse gênio da literatura chamado Arthur Conan Doyle. Tem livro para estudar dele. Bem, juntando esse conhecimento, Kardec ensina no Livro dos Espíritos o que é o Espiritismo, como é que originou o neologismo Espiritismo. Então, a pessoa, às vezes, se uma pessoa diz assim, as pessoas confundem Umbanda, né? Umbanda e com candomblé, com espiritismo. Às vezes vem uma pessoa comentando que é falta de entendimento, de conhecimento. Um dia uma pessoa disse assim, o senhor é lá do espiritismo kardecista, né? Então é importante esclarecer isso aí. Não tem outro espiritismo. É só o Kardec que sistematizou a doutrina espírita. Não tem espiritismo kardecista, o espiritismo qual é outro. O espiritismo só tem um, codificado por Allan Kardec, que são essa série de livros, essa filosofia, não tem outro, né? Outra coisa que eu já ouvi, tem espiritismo de mesa branca, de mesa não sei do que, não existe isso. Então, como é importante a gente estudar para esclarecer essas coisas, né? Então, Kardec, ele definiu, se você tem, porque a mesa girava, depois evoluiu, né? Em vez da mesa, um espírito disse assim, por que vocês não pegam a cestinha e põem um lápis? Daí põe a mão na cestinha e o lápis escreve as mensagens. Fica mais fácil. Sugestão dos espíritos, não foi o Kardec. Depois sugeriram, por que não pega na mão? Daí surgiu a psicografia. Sugestão, veio de lá para cá. Então Arthur Conan Doyle explica bem que na verdade foi uma invasão do mundo espiritual aqui no mundo físico. Uma invasão organizada, coordenada pelo Espírito de Verdade, coordenada por Jesus, para trazer o Consolador, para trazer nesse momento da humanidade, depois do iluminismo, do renascentismo, depois do positivismo, trazer esse assunto à baila, porque nós teríamos condições de devagarinho começar a compreender essa luz que viria para nossas vidas, para o nosso entendimento, para a nossa mente, para toda a humanidade. Filosofia nova, que tem só 150 anos, né? Então, médium,
Kardec cunhou como médium. Aquele que está no meio, entre um de lá e de cá, médium. E aquele que tem a energia, que é de todos, em maior ou menor grau, chama-se aquele que tem a mediunidade, né? Que é o efeito da mediunidade. Então, o médium é a pessoa que aquela mesa só se movia com aquelas crianças porque elas tinham a mediunidade. Tinha o fluido que ajudava o mundo espiritual a se manifestar. Precisa do fluido nosso para acontecer. Agora, o mundo espiritual não se manifesta porque eu quero. O mundo espiritual se manifesta a hora que eles querem. Não é porque agora vamos conversar com o espírito aqui, ele conversa se ele quiser, ele pode não conversar. Fica quieto, não conversa. Quer dizer que a coisa vem de lá para cá. Eu posso evocar a hora que eu quiser. Ele vem se ele quer. E vem quem queira também. Pode ser espírito sem conhecimento nenhum e pode ser aquele que é um espírito superior que tem conhecimento. Então, foi de lá para cá os espíritos superiores, aqueles nossos irmãos mais velhos que transcenderam o egoísmo, o orgulho, que vieram trazer todo aquele conhecimento que eles aprenderam, coordenado por Jesus, e que resultou em todo esse corpo doutrinário, em tudo isso que tem os livros. Então, o que é a doutrina espírita? Está baseada em que livros? Num Pentateuco de livros, né? O Livro dos Espíritos, 1857, depois veio o Livro dos Médiuns, maior tratado científico de paranormalidade, cientificamente, como o Livro dos Médiuns não tem. O Evangelho, segundo o Espiritismo, depois vem o Céu e Inferno, e depois a Gênesis, são 5 livros. E lá no fim tem as obras póstumas, escritos que o Kardec deixou, e no comecinho tem o que é o Espiritismo, é um livro que é um opúsculo menor, mais resumido, para quem queira entrar no estudo da doutrina, você começa com o que é o Espiritismo, pode ser. E em 1859 em diante, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos, que resultou na Revista Espírita, que vai até 1869. Então Kardec, toda a pesquisa que chegava para ele, todas as informações, tem na Revista Espírita, e dali ele investigava, debatia o assunto com os espíritos, para daí editar nos outros livros, que depois de 1857 veio o Livro dos Médiuns, veio o Evangelho, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Tudo resultou dessas pesquisas. Montou toda essa obra fantástica. Quem lê, quem estudar, acho que não tem algo parecido, né? Então, resultou essa parte científica, só para a gente resumir. Por que é uma filosofia? Se você tem algum conhecimento que te leva a meditar e refletir sobre as coisas da tua vida, você está filosofando. É uma filosofia. Se esse conhecimento tem repercussões na tua moral, na ética, passa a ser um desdobramento religioso. Mas nós vamos explicar. A doutrina espírita não é uma religião como a religião convencional. E vamos explicar por que não é. Mas ela tem um aspecto religioso, um desdobramento de religiosidade. Até porque a figura central da doutrina espírita, e muita gente não sabe, é Jesus Cristo. Jesus é a figura central de toda a doutrina espírita. Talvez ele tenha sido, não é talvez, ele é o criador do espiritismo, na verdade, né? Porque ele era o médium de Deus. Jesus, ele tinha o famoso mediunato, só ele que tem. O resto de nós somos médiuns. Jesus tinha um mediunato, ele falava com o Pai, direto. Não tinha intermediário. Então esse é o mediunato, como Kardec classificou, certo? Então, na questão lá, 625, está escrito, está perguntado por Kardec: quem é o ser mais perfeito que Deus deu à Terra para servir de modelo e guia? A resposta é assim: vede Jesus. Então toda a doutrina espírita está ali alicerçada em cima do Cristo. Então por isso que tem esse desdobramento religioso. Mas enfim, de todo esse conhecimento espírita, de tudo que a gente lê no Espiritismo, resultou o que, gente? O que resultou? 6 coisas assim para resumir. 6 crenças. A crença em Deus, certo? O que é Deus? Está na primeira pergunta. A crença na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Todas as religiões, se você é espiritualista, e a doutrina espírita é uma doutrina espiritualista, como é as outras religiões. Porque você acredita em Deus e na sobrevivência da alma. Você é espiritualista. Se você não é espiritualista, você é materialista.
certo? Mas nem todas as doutrinas espiritualistas são iguais no entendimento. Tem variações. Então, segundo, imortalidade da alma. O que a doutrina espírita veio trazer? Um sentido, uma resposta para nós. O que a gente veio fazer e para onde a gente vai? Como é que é a vida no mundo espiritual? Como é que são essas moradas na casa do meu pai? As colônias espirituais? O que acontece quando a gente desencarna? Como é que fica isso? A doutrina espírita explica e investiga, comprova e assim, de forma fantástica. Imortalidade da alma. A crença na comunicabilidade dos espíritos. É o outro conceito que ela trouxe. Essa crença, esse entendimento, e como é que faz? Que aquele espírito que está se comunicando ali, às vezes de um ente querido, ele não virou anjo porque desencarnou. Ele trouxe conhecimento, inteligência e qualidades morais. E levou o quê? Conhecimento, inteligência e qualidades morais. É o que a gente faz. A gente chega na Terra com essas três malinhas e volta para o mundo espiritual, de onde a gente é originalmente, com essas 3 malinhas. Agora, se vão estar mais cheia, vai depender da gente. Volta com as 3 malinhas, não leva mais nada, né? Não leva nada. Então, a comunicabilidade dos espíritos. A crença na reencarnação. E aqui eu vou explicar por que o Kardec é Kardec e não é professor Rivaio. Chegou um determinado momento que um espírito sugeriu: nós vivemos juntos com aquela entidade espiritual, disse para o professor Rivaio, nós vivemos juntos há 2000 anos aqui na França, que a França era as antigas Gálias, e você, professor Rivaio, o seu nome era Allan Kardec, e o senhor era um sacerdote que acreditava na reencarnação naquela época. Então, a sugestão é que em vez de colocar o seu nome no livro dos espíritos, que coloque o nome Allan Kardec. E ele achou sentido na ideia, porque as pessoas iam pegar o livro dos espíritos e iam ler por causa do nome do professor Rivaio. Um amigo, por exemplo, é o livro do meu amigo, vou ler porque é do professor Rivaio. Ele disse não, dele ficou só com o nome de Kardec. As pessoas que liam iam ler por causa do conteúdo do livro. E hoje não se conhece professor Rivaio, Hipólite, nada. Quem é que conhece o nome do professor? Ninguém conhece ela, ficou como Allan Kardec. Essa é a razão. Então, por causa lá de uma reencarnação que ele teve lá no passado. E ele veio com aquela missão de organizar tudo isso. Então, na reencarnação, para discutir o assunto reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, só pegando o Chico Xavier, que psicografou 450 livros, está aí o Divaldo Franco, que já psicografou 200 e tantos, a gente não precisa de muito exemplo para a comunicabilidade do mundo espiritual com a gente, né? Só essas obras, quem lê essas obras, é uma coisa fantástica, né? Obras que ultrapassam o conhecimento hoje da ciência. Se você pegar a série do André Luiz, ali, domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, tem conhecimentos de física, de eletrônica, fantásticos ali, que você precisa, na verdade, chamar um engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, para explicar algumas coisas para você. É só estudar. A ideia do átomo já está no Livro dos Espíritos. Certo? E assim vai. A doutrina espírita na época foi estudada por o maior cientista da época, William Crookes. Né? O William Crookes tem livros escritos sobre isso. Ele resolveu investigar a doutrina espírita para comprovar que isso era puro charlatanismo. Era um cientista, um acadêmico famoso na época, e ele investigou com médiums na época e se rendeu ao que a doutrina espírita trazia, mostrando isso aqui é verdade, eu estava enganado. Comprovando com experimentos e tudo mais. Basta ler, pegar toda essa história e ler. Tem grandes cientistas do passado que vieram na época justamente para corroborar tudo isso. Então, o Antônio, fruto até, por força da minha atividade, assim, nessa encarnação, eu sempre me questionei, por que uma criança de 1 ano tem câncer? Vocês já pararam para pensar? Quantas crianças com câncer? E eu ficava pensando, mas o que essa criança fez? Não teve tempo de fazer o bem. Só ficou dependendo dos outros.
não teve o tempo de fazer o mal. Onde é que está a justiça disso aí? Porque aquele axioma que a doutrina espírita nos ensina, né? Todo efeito tem uma causa. E também, se Deus é soberanamente justo, se Deus é soberanamente bom, onipotente, onisciente, Ele não pode ser parcial. E Jesus ainda deixa uma dica. Se você, que é um pecador, se você que é um pai imperfeito, vamos utilizar uma linguagem de hoje, não dá uma pedra quando um filho pede pão, não dá isso, não dá uma serpente. Se você imagina o nosso Pai que está nos céus, que é absoluto amor, né? Então eu procurava ficar entendendo, mas como é que essa criança veio com essa situação? Não, é porque o pai dela pecou e daí está sendo castigada a criança. Mas também não está certo, né, gente? Se eu erro, é justo que o meu filho pague por mim? Seria certo? Está raciocinando? Uma criança vai pagar pelos erros do marmanjo? De um adulto? Não tem sentido, né? Não é justo. Então, encontrei a bendita doutrina espírita que veio me responder: não, mas essa aflição vem lá do passado. Até a própria genialidade, né? A própria genialidade. Pô, mas o outro não consegue aprender as coisas, nasceu até com deficiências mental. E daí vem o Einstein. Por que ele disse assim, não, esse é o cara, é você que vai ser. Você não, você vai ser um coitado. Deus não vai fazer isso. Se eu não faço nem com os meus filhos, a gente quer que todo mundo esteja bem. Daí vem entender, não, é a reencarnação. Ele fez algum equívoco no passado. E de Jesus disse assim, a cada um conforme as suas obras. E lá no Velho Testamento está escrito, lá no primeiro mandamento, Moisés, vai ser punido a partir da 3ª geração. E vai receber as benesses até a 10ª geração. Leiam lá o primeiro mandamento completinho. Então eu não posso ser, eu posso até ser o meu neto. Eu não posso ser meu filho. Sou eu reencarnado. Então é importante dar uma noção boa para nós, porque é bom tratar bem. Tratar bem os nossos filhos, né? Porque de repente eu vou ser neto deles. Eu posso encontrar alguém muito bravo pelo caminho, né? Então é bom tratar bem agora, porque a gente está construindo o nosso futuro. O nosso grupo de espíritos encarnados, a gente está construindo agora. Aquele que a gente vai, quando a gente voltar para a nova experiência, novo ensinamento. Porque eu não posso ser um espírito evoluído sem saber tudo. Agora eu estou aprendendo esse item. Na outra, eu vou aprender um outro item. Então a doutrina espírita, com a reencarnação e com a imortalidade, somos espíritos imortais, ela muda completamente a nossa concepção das coisas e os paradigmas, né? Porque nós fomos criados simples e ignorantes, saímos da forma da mão do Pai. E o Pai, não maus, simples e ignorantes. E nós viemos nessa jornada, nós estamos em jornada no rumo da eternidade, no rumo do infinito. Somos espíritos imortais. A gente sai do corpo, volta para a parte espiritual, depois vem para o colégio de novo. Uma nova lição. Nesse momento aqui nós estamos vivendo um trechinho da nossa vida imortal. É um segmentozinho da grande corrente, da grande ramagem, da grande jornada. É um trecho. Hoje nós estamos vivendo esse trechinho. Uma nova lição, um novo pacote evolutivo, novas disciplinas, nova matéria da evolução da vida. Então muda completamente a ideia. A pessoa vai estudar com 80, 90 anos, isso nunca vai perder utilidade. O que eu aprender agora vai me servir sempre. Então a cada um conforme as suas obras. É pura meritocracia, não tem cola, não tem favoritismo, não tem parcialidade, não tem puxar brasa para um e não puxar brasa para o outro. Todos têm a mesma oportunidade conforme as suas condições. Mas daí então Deus castiga. Esses dias recebi um WhatsApp que dizia assim, Deus ama porque Deus é Deus, ponto. Ele ama infinitamente, absolutamente, não fica castigando ninguém. Só que daí, o mecanismo das leis divinas, as leis são imutáveis. Onde é que está o chipzinho com as leis divinas? Um computador é um trem grande, né? Mas tem um processadorzinho, tem uma memóriazinha. Cada vez a gente está vendo, daqui uns dias nós estamos numa cabecinha de alfinete e tem uma informação que tem um chip.
que é, né, a evolução tecnológica. Está na consciência. Todos nós nascemos, da mesma forma como a sementinha de uma árvore grande, é pequenininha, mas lá dentro tem uma energiazinha, é divina. Só Deus que cria aquilo. É só o Pai. Ali tem a chave do crescimento. E nós temos essa chave dentro de nós, escrito na consciência. A lei divina está toda escrita na consciência. Mas por que então que a gente não lembra? Porque tem que ser lembrado para nós, que nós estamos nessa caminhada, a gente precisa ser lembrado. Por isso que existem todas essas informações, para nós lembrar, porque a gente se desvia. Então nessa caminhada, nós nos desviamos, nos agarramos nas paixões, nos vícios, e vamos mesmo nos atrapalhando nessa caminhada. Então, vem no corpo, aprende, sai do corpo, volta para o mundo espiritual. Aí a pessoa pode dizer assim, mas e por que a gente esquece? Ah, mas eu queria lembrar o que eu fui na outra encarnação, o que eu fiz, como é que não foi. Daí a gente vai entender que esquece porque Deus é bom. Vocês imaginem se aqui nessa sala eu lembrasse que eu fiz algo de errado com o Altino. Imagine, eu ia estar de cabeça baixa. Como é que eu vou poder... A bondade de Deus. Eu me reuni na minha família e eu lembro que eu fiz algo duro com meu filho, que eu matei alguém que estava lá. Então dá o favor, a gente fica com uma lembrancinha no inconsciente, principalmente quem a gente não gosta, né? Eu não simpatizo com aquele sujeito, né? Eu não simpatizo. Lá nas profundidades do inconsciente, lá no nosso chip, está gravado, eu não simpatizo. Eu não sei de onde que eu conheço ele, mas ele está com outra roupa, mas parece que eu já... Não bate o negócio, porque tem alguma coisa. Aí você vai entender a ingratidão dos filhos, né? A diferença nas famílias. Tem 5 na família, nenhum é igual, mas tem um lá que é meio difícil, meio complicado, né? Não é assim? É meio complicado. Parece que ele é estranho para todo o grupo, né? Todo mundo meio se acerta, mas aqui ele é estranho, ele não tem a mesma sensibilidade, ele vai por aqui, e ele é meio esquisitão no grupo. A gente chama de ovelha negra, né? Mas é aquele que mais é uma coisa lá do passado, ficou um negócio, e a divindade põe a gente junto para que o amor cubra a multidão de pecados. Um ato de amor. Eu pego ele no colo, fico 7 anos na infância, brinco, jogo bola, faço tudo, brinco, me aproximo, dorme junto, beija, abraça. E vai colocando outra coisa naquele inconsciente, naquele consciente. Porque aquilo que a gente ouviu agora vai indo para o subconsciente, depois vai indo para o inconsciente. Vai sendo guardado no disco rígido do computador. Tudo que a gente vive vai sendo guardado e vai indo para a nossa caixa de ferramentas, para o nosso baú. E um dia vai ser útil. O que é bom e o que é ruim. Né? O que a divindade está propiciando para nós? O esquecimento. Então eu tenho espontaneidade, porque sem espontaneidade eu não consigo fazer as coisas. Eu tenho que amar as pessoas porque é bom. Não porque eu sou obrigado. Porque eu gosto, porque me sinto bem. Né? Então eu estou tranquilo aqui na frente do Altino. Não me lembro de nada, né, Altino? Então estamos tranquilos. Começamos de novo. Um novo dia. Estou indo para a escola, não estou mal com ninguém. A gente não experimenta isso na vida, nessa encarnação, quando a gente se equivocou com alguém, deu alguma faísquinha com alguém, ou alguém que cometeu um ato. Pode ver aquela pessoa que esteve no presídio, né, que esteve na cadeia. Ele sai do presídio, volta para a vida, vai pedir um emprego, e o senhor, o que o senhor fez? Não, eu era presidiário. Já nessa vida o cara começa a levar pancada. Entenderam? Então, isso é a função do esquecimento do passado. Essa é a finalidade. Então, isso é reencarnação. Nós somos espíritos imortais. Olha o conceito que a doutrina espírita trouxe. Espíritos imortais, viemos de tal lugar, estamos aqui para isso, para aprender a lei do amor que Jesus veio trazer, e voltamos para onde? E a nossa evolução é infinita. Tem só 2 fatalidades na vida. A morte física, não tem quem escapar, e ser feliz. Essas são as 2 fatalidades que a gente tem. A fatalidade biológica e a fatalidade de ser feliz. Porque somos filhos de Deus, criados à semelhança do Pai. Somos filhos do Pai, herdeiros de tudo que está aí. É uma maravilha, né? E quando a gente morre fisicamente, não acabou nada. Continuamos, voltamos para uma morada da casa do Pai. Aqueles amigos que eu tinha, não acabaram.
continua amigo, até mais amigo, mais amoroso com eles. Né? Aquele que eu não vejo há 50 anos, continua. Pode ver, se a gente tem um amigo que não faz 50 anos que não vê, quando encontra ele é amigo do mesmo jeito. Não precisa estar grudado junto. Né? Às vezes a gente se dá mais com um amigo do que com aquele que estão dentro de casa. Não se vê isso todo dia? Então, é o laboratório, a família, é o laboratório divino para o rearranjo das almas, o reacerto das almas. E é um laboratóriozinho danado, né? Mas é para isso que serve. Do inimigo fazer um amigo. Cada filho que chega é um amigo, novo que chegou, uma maravilha. Então, crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação. Agora o quinto, na pluralidade dos mundos habitados. Olha que maravilha. Porque a gente olhava para o céu e ficava pensando, pô, Deus colocou tudo isso só para mim olhar, para me deliciar olhando. E às vezes quem é cego nem olha, né? Tudo isso, né? Daí precisou do tempo. Imagina se essa informação é dada lá em 1500, quando a pessoa ia para a fogueira, só em dizer que a Terra não era o centro do mundo. Olha a ignorância que a gente vivia, né? Com a escolástica. A escolástica é a que dava as tintas da ciência na época. A escolástica é a escola da doutrina romana, formada por Aristóteles, depois retificada por Tomás de Aquino e por Santo Agostinho. Ali estava tudo. O que não estava dentro daquilo ali era o herege. Então Copérnico e Ptolomeu um dia tiveram o atrevimento de dizer, gente, da escolástica, a Terra não é o centro do mundo, a Terra gira ao redor do Sol. Ou você desdiz e tu botar na fogueira. Não era assim? Foi assim. Não é então, mas que ela gira, né? Ele disse, né? Não é, mas que ela gira, sim. Tudo bem. Daí se descobriu o que a gente sabe hoje, né? Nós temos 8 ou 9 planetas no nosso sistema solar. Né? Solzinho no centro, Vênus, Marte, Terra, acho que é essa a sequência, e vai indo, até me esqueci o resto. O Sol nosso ilumina todos esses planetas. Todos esses planetas. Esse sistema solar, medonho de grande, gira ao redor de outra estrela, de Alcíone. E assim vai. Sistema solar girando o sistema ao redor até formar a nossa galáxia. 100 bilhões de estrelas. E daí tem mais bilhões de galáxias que a gente não sabe mais. E daí? E daí a gente tem uma religião tribal. Isso eu achei muito interessante. Porque você veja assim, como a doutrina espírita amplia a mente nossa, a mente humana. Diz o Bezerra de Menezes que a doutrina espírita é a escola popular da mente humana. Dentro de uma casa espírita tem professor, tem todo tipo de profissional, pessoa que não sabe ler, todo mundo junto, aprendendo. Quem tem ouvido aprende, né? Se não sabe ler, ouve alguém ler. Todo mundo junto e discutindo. Maravilha, é a escola popular da mente humana. Daí o que acontece, voltando para as religiões? Nós somos ainda lá do tempo de antigamente, lá do tempo do começo do planeta, religião tribal. O que eu faço quando eu vou fazer oração? Vou orar pelos meus filhos, meu trabalho, eu vou fazer oração porque eu consigo meu emprego, que a minha família vai bem e tudo mais. A gente tem uma concepção tribalista da religião. E a gente esquece que Deus, está lá na questão do livro dos Espíritos, é Deus, os Espíritos e a matéria. E a gente esquece que o nosso Pai é Deus dos muçulmanos, dos budistas, dos evangélicos, dos católicos, dos nossos irmãos que estão decapitando as pessoas lá, dos nossos irmãos que estão na cadeia agora, do nosso irmão que está no Palácio Planalto. É Deus de todos. E ama todos. E mais, não é só Deus dos terráqueos. Ele é Deus dos irmãos que estão em Júpiter, em Marte, em Saturno. Ele é Deus do universo, de todos os espíritos que existem no universo, porque Ele cria de todo o tempo. E a doutrina espírita vem dizer assim, meus filhos, os planetas são educandários para os espíritos. Né? A Terra é um planeta de expiação e prova, mas existem planetas que as escolinhas são mais jardim de infância ainda do que vocês, que é o mundo primitivo.
Tem outros mundos que são primitivos, que os espíritos são mais novinhos ainda do que vocês. E tem planetas como vocês, de expiação e prova. Vocês aqui têm o mal e o bem junto, mas vocês já têm um pouco mais de idade espiritual. Mas tem planetas muito mais avançados, mundos felizes, mundos puros. Né? Então a gente começa a pensar assim, pô, mas o Einstein não deve ser da Terra? Vocês acham que o Einstein é da Terra? Não é da Terra. O Mozart é de Júpiter. Então, são irmãos que Deus determina. E quem é o governador do sistema solar? Quem é que manda nesse sistema solar de fato? Jesus Cristo. Ele é o governador. Então, Jesus disse assim, vós podeis fazer tudo o que eu faço e mais. Eu entendi pelo menos que eu posso ser como nem Jesus um dia. Pode demorar bilhões de anos, mas eu posso. Então nós estamos em evolução. Então, como Cristo, tem outros Cristos. Né? Tem outros governadores de outros sistemas solares que são ministros do Pai. Eles são ministros. Estão diretamente relacionados com o Pai e Deus determina para eles, você vai fazer isso. E vai acolher isso. Certo? Então, a pluralidade dos mundos habitados dá uma lógica para isso para nós, dá um entendimento. Basta raciocinar. Certo? E a crença no Evangelho de Jesus. Por que isso? Porque o progresso, o nosso progresso, obedece a leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus. Se eu quiser progredir, eu tenho que tentar seguir aquilo que Jesus ensinou e vivenciou. Esse é o mestre. Por isso que ele disse assim, o que o senhor é? Eu sou mestre. Deus não. Meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Eu sou mestre, o mestre do amor. E ele veio trazer a maior lei que tem, a maior poder, a maior força, que é o amor. O amor é algo concreto, como é isso aqui, ó. Lei da gravidade. O amor não é uma fumacinha, um ventinho, ele tem poder. Tudo que Jesus fez foi com amor. Tudo que Deus cria é com amor. Nós vamos entender um dia. A gente já sente amor, né? Tem uma noção do amor, um amor para um filho, aquele encanto, aquela, né? Ou a gente sente o amor quando você sabe que a tua mãe, a mãe da gente, vamos utilizar a palavra mãe, porque mãe é uma instituição. Então, sabe que parece que a mãe está longe, mas a mãe está perto. Parece que ela está com as asas dela, cuidando da gente mesmo mentalmente. Então a gente sente esse amor. Vamos pensar naquilo que a gente mais sentiu de amor, para ter uma ideia, vaga ideia do que é o amor de Jesus, do que é o amor que ele tem por tudo isso. Então ele é o ser de luz e espírito puro designado por Deus para ser o nosso orientador na nossa evolução no rumo da felicidade. Ele assumiu essa escola chamada Terra, assim como existem outras escolas. E a Terra tem vários tipos de alunos, né? De vários níveis. De repente, um espírito tem 70 mil anos, outro tem 50, outro tem 100, o outro tem mais experiência na área, já passou por outras áreas, né? E nós vamos trocando experiência e aprendendo a lei do amor. Porque se a gente amasse, se cada um fizesse aquilo que veio fazer, isso não tinha problema. Se cada um desse conta da sua administração, por mais simples que seja, a humanidade não teria problema. Se eu cuidasse direito da minha família, dos meus filhos, orientasse, segundo o que Jesus ensinou, fizesse as coisas certas, sem fazer muita folia, estava tudo certinho. A gente não ia ter essa problemática que tem. Mas a gente veio trazendo, veio trazendo esse egoísmo, esse orgulho, e meio se perdeu, e daí cada coisa que a gente faz tem um resultado. Por isso que a reencarnação vem nos reeducando, nos dando chance. Faltou falar do suicídio, por exemplo, né? Se eu pego e dou um tiro na minha cabeça, eu estou lesando a mim mesmo. Então, a doutrina espírita explica. Tem o espírito, tem o perispírito, tem o corpo físico. Se Deus me deu esse corpo de empréstimo, eu pego e dou um tiro nele, eu assumo uma responsabilidade. Eu leso o quê? O meu corpo, mas leso o meu corpo espiritual, que é o corpo do espírito. Quando eu desencarnar, eu vou ter um corpo semimaterial, muito mais delicado, muito mais
sofisticado, que é o perispírito, ou como dizia o apóstolo Paulo, corpo espiritual. Então, quando o médium, o vidente vê um espírito, ele está vendo o corpo do espírito, porque o espírito a gente não tem condição de entender o que é a energia do espírito, e ninguém tem condição de entender o que é a energia que fez crescer a árvore, o que é essa energia, o que fez crescer a árvore. A gente está vendo a matéria da árvore, né? Mas aquilo que está, né, a essência divina, a gente não tem inteligência, está no espírito. Não adianta explicar o que é espírito para vocês, porque vocês não têm inteligência nem sensibilidade moral para entender isso. Mas o perispírito a gente já entende. Então eu lesei minha cabeça, volto para a Terra com uma síndrome, com hidrocefalia, com idiotia, com deficiência mental. Quem é que causou isso? Foi Deus? Não, fui eu mesmo. Ele disse assim: meu filho, eu vou ajeitar de novo para você um corpo, uma situação para você poder ir lá e se recuperar, né? E tentar. Então, vocês já viram, devem ter visto pessoas que ficam numa cama a vida inteira, que nasce com uma doença limitante, não consegue falar, não consegue se alimentar, passa a vida ali preso naquele corpinho. É castigo de Deus? Não. Ele está nesse minuto de vida, que nessa encarnaçãozinha, nesse segmentozinho da imortalidade, ele está fazendo um tratamento cirúrgico na vida dele, uma cirurgia no espírito, para poder se reharmonizar com a lei de Deus. E assim vai para entender o sofrimento humano, né? Por que a gente sofre, por que tem as aflições, por que a gente não entende coisas de agora, que estão na causa em outras vidas, muitas vezes, né? Então, 6. Crença em Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e a crença no Evangelho de Jesus. Então nós chegamos nessa parte filosófica, ampliou nossa noção de Deus, ampliou nossa noção do universo, nós chegamos no aspecto religioso. A doutrina espírita faz proselitismo? Eu sou um pregador aqui, mas eu descobri que pregador não é só aquele que está no púlpito e que está falando. Todos nós somos pregadores, porque a gente prega com a vida da gente. A vida é a pregação. A gente prega todo dia no trabalho, na rua. Quando fala alguma coisa para alguém, eu estou pregando. Estou pregando de mim mesmo. O que eu estou passando para os outros? É a responsabilidade pessoal de cada um. Por isso que a gente tem livre-arbítrio. A vida, quando a gente chegou no reino nominal, no reino do homem, nós ganhamos o livre-arbítrio. É uma maravilha. Você pode ir para cá, você pode ir para lá, só que assuma a responsabilidade pro lado que tu vai. E vai trabalhando nesse sentido, né? Então nós chegamos no proselitismo. A doutrina espírita é incrível, gente, mas não faz proselitismo. Ela não é uma religião no sentido esse habitual que a gente conhece. Porque não tem. Tem imagens aqui para nós. Mas a gente não cultua imagem. A gente não tem sacerdote. Tem uma casa, um local que a gente se abriga para poder se juntar, sentar e conversar. O templo é a própria natureza. Jesus não fundou nenhuma religião. Nenhuma. Tem algum nome a religião do amor que Jesus fundou? Não. Fomos nós que inventamos vários caminhos para chegar até ele. E a doutrina espírita não é uma religião dogmática. Ela se deixa examinar. Então a doutrina espírita é assim. Não faz proselitismo. Vem para mim a religião porque ela é melhor. O que a doutrina espírita quer é que você seja um homem de bem. Ensina você a ser mais bondoso, mais amoroso, mais altruísta, mais caridoso, mais paciente, não julgar. Então a doutrina espírita tem um lema para a gente encerrar. O lema central da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo não há salvação, não é fora do catolicismo, não. Fora da igreja, nada. É fora da caridade não há salvação. Porque se Deus, na sua sabedoria, não agisse assim, ele seria muito injusto. Porque aquele que não conhece a doutrina espírita, está lá no fundo de um campo, que está morando lá não sei aonde, ele não teria acesso a essa salvação. Se ele não tem acesso à igreja católica, ele está condenado, não vai ser salvo. Então o que vale é: fora da caridade não há salvação. Analisar com a lógica, se não tem sentido. E o que é caridade para o Espiritismo? Daí o Kardec perguntou para os espíritos superiores, os mensageiros do Senhor, aqueles que já são realmente cristianizados, né? Perguntou o que Jesus entendia por caridade.
Está lá a resposta. Benevolência com todos, indulgência para com as faltas e perdão das ofensas. 3 coisas. Olha quanto tempo a gente passa para perdoar uma pessoa às vezes, né? Ser bom no sentido amplo. Ser indulgente. Muitas vezes eu julgo as pessoas, julgo as situações, julgo e já condeno, né? Então, isso é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Essa é a doutrina espírita. Se a pessoa tiver alguma pergunta que não está conseguindo resposta para ele, pode perguntar para o Espiritismo que ele tem a resposta. Eu acho. E o Espiritismo se deixa examinar. Kardec diz assim, se nós contrariarmos o progresso da humanidade, nos entendimentos a gente muda. Até hoje eu não vi contrariedade nenhuma. Está adiante da ciência do planeta. Então, fora da caridade não há salvação, né? Quem tiver alguma pergunta que precisa ser respondida, procure a doutrina espírita que ela vai responder. Vai encontrar resposta. Teu anjo da guarda está junto contigo, a espiritualidade superior está junto contigo, está avalizando a tua evolução. Ninguém veio para a Terra sozinho. Existe a colônia espiritual de onde a gente veio, o pessoal está vibrando por nós. Deus determinou que cada um tem um anjo da guarda que ajuda na nossa caminhada, e nós temos Deus e Jesus por nós, certo? Então a pessoa estuda a doutrina espírita, se quiser continuar na sua religião, continue. Se continuar tendo respostas lá, as religiões também evoluem. Então a doutrina espírita dá toda essa liberdade para a pessoa. Mas se você está encontrando resposta às tuas indagações, essas respostas eu encontrei, para mim me serviu e me completa e me preenche, graças a Deus. Eu encontrei. Cada um tem o seu tempo, né? Então, todas as religiões, eu tenho amigos em todas as religiões, amigos excelentes, que equivalem às atitudes das pessoas. Mas tem muitas perguntas que eles não respondem lá. No dia que precisarem, que vinde a mim, que fizer o questionamento, ótimo, né? Ninguém vai sair afrontando a consciência dos outros. Vem, se você não vier, você vai ser castigado, porque aquelas coisas, né? Forçando a pessoa. Nada é goela abaixo. É tudo no entendimento, no raciocínio, entendendo por que eu creio em Deus, como é que funciona a prece, como é que funciona tudo isso, por que aquele sofrimento, que essas aflições, porque essas diferenças coletivas no planeta, começa a vir um entendimento, como é que foi formado o planeta, como é que são os milagres de Jesus, como é que é a história do Adão e Eva. Tem todo esse estudo com lógica, com entendimento, transformando as parábolas de Jesus, essas historinhas, em coisas mais inteligíveis para o momento atual que a gente está vivendo. Meus irmãos, é isso aí mais ou menos, até passei um pouco da hora que eu queria dizer para vocês. Quase que eu fiz vocês dormirem. Mas, daí eu fico feliz, estava pedindo para Jesus assim, que se despertar na gente essa vontade de buscar o estudo, e o estudo é bom em grupo, né? Leitura é ótimo sempre, o livro é um amigo, como estava dizendo ele. É um amigo, um companheiro sempre. Mas o estudo em grupo é uma maravilha, porque a gente estuda em grupo e lê uma questãozinha, daí um comenta, outro comenta. Ninguém é obrigado a acreditar na reencarnação só porque eu disse. Mas se você está com a mente aberta, está desarmado o teu ser, tem a mente aberta, você vai estudar, né? Como disse o Descartes, René Descartes, ele dizia assim, para você ter acesso a um conhecimento novo, você primeiro precisa se despir de tudo que você sabe. Esquece que você sabe. Para você poder estar livre para receber aquela informação. Segundo, pega aquela informação e divida em pequenas partes. Terceiro, comece pela partinha mais simples. E quarto, de vez em quando pega tudo e reestude tudo para ver se você não está entrando numa fria de novo. E comece a estudar tudo de novo. Então, um sábio da antiguidade já disse isso aí, o Descartes. Meus irmãos, muito obrigado.